Ter o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito, o famoso SPC e Serasa, pode eliminar você na fase de investigação social? Quais são os critérios de fatos adotados nessa fase do concurso público? Em que momento que ocorre essa fase dentro desses concursos policiais? No vídeo de hoje eu quero te contar um pouco mais sobre essa fase que é tão temida pelos concurseiros, sobretudo aqueles que se preparam para concursos policiais, como Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, porque de fato alguns alunos temem muito essa fase, porque muitas vezes não é falado sobre esse assunto. Então no vídeo de hoje eu quero te convidar a assistir, aproveitar ao máximo, entender de fato o que é analisado nessa fase do concurso público policial. E se você gostou já desse tema, se você tem curtido os vídeos aqui do canal Projeto Concursado, peço para que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que nós temos vídeos toda semana aqui falando de concursos policiais, dicas e motivacional para vocês. E é isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Matheus Santos, aqui do canal Projeto Eu Concursado, servidor público federal, aprovado no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, instituição essa que eu tenho orgulho de pertencer. E no vídeo de hoje eu quero falar para você um pouco sobre a investigação social. É uma das fases mais temidas pelos concurseiros e muitas vezes as pessoas me perguntam aqui se o simples fato de você ter um nome sujo no SPC e no Serasa pode te eliminar nessa fase. E é natural você ter essa dúvida, porque eu também tinha esse receio, afinal eu tinha um nome sujo também. Então muitos candidatos ficam com essa dúvida se isso pode eliminar ou não no concurso, beleza? Mas antes de eu falar especificamente sobre esses critérios que podem te eliminar na investigação social, eu quero mostrar para você o dispositivo dentro do edital, né, baseando aqui no edital da Polícia Rodoviária Federal, que fala sobre a investigação social. Está lá no item 15, que ele fala especificamente dessa fase do concurso. Mas antes de falar, eu quero dizer para você que a investigação social, pessoal, ela tem um caráter eliminatório, ou seja, ela vai sim te eliminar do concurso. Por mais que você passe na prova objetiva, na prova discursiva, se você for considerado não recomendado nessa fase, você vai ser eliminado do concurso. Então, acredite, essa fase pode eliminar sim. Conheço pessoas que foram eliminadas, inclusive eliminadas no último dia do curso de formação. E aí eu já te respondo uma pergunta. Em que momento ocorre a investigação social? Bom, de acordo com o edital, no item 15.2, ele fala: o candidato será submetido à investigação social no decorrer de todo o concurso público, desde a inscrição até o ato de nomeação. Isso, inclusive, ele fala de acordo com o anexo 6 desse edital da Polícia Rodoviária Federal. Então aqui você já tem ideia de que essa fase ela vai percorrer todo o concurso público. Então você, em determinado momento, vai ser cobrado a preencher uma ficha que nós chamamos de FIP, né, que é uma ficha de identificação pessoal, é algo do tipo assim. E essa FIP, né, ficha de informações pessoais, você vai ter que colocar praticamente tudo da sua vida, né? Um formulário ali sigiloso, que cada candidato vai ter oportunidade de acessar a sua conta dentro, normalmente, do site da organizadora do concurso público, e você vai preencher seus dados cadastrais, seus dependentes, os endereços que você já morou, os locais que você já trabalhou, né? Então você tem que colocar todos os trabalhos que você já teve, né, de acordo com essa carteira assinada, onde que você já morou, tem que colocar praticamente todos os endereços, colocar todos os dados de familiares que eles pedem lá, familiares até de segundo grau, se eu não me engano, não me recordo agora. E essa ficha você tem obrigação de, após ela ser divulgada, esse link para atualização cadastral, você tem a obrigação de, se mudar de endereço, se você mudar de trabalho, você tem que ir lá e atualizar os seus dados cadastrais. Inclusive, esse já é um dos critérios que pode te eliminar na investigação social. O fato de você simplesmente não atualizar os dados ou até mesmo se omitir alguma dessas informações importantes, elas podem te eliminar do concurso. Obviamente que tudo é motivado, pessoal. A instituição jamais vai eliminar você sem dar a devida motivação. Isso, inclusive, é princípio constitucional, né? Então tem que ter essa questão da motivação. Você não vai ser eliminado de qualquer forma. Existe uma motivação e vai ser dado para você essa possibilidade, inclusive, de recorrer aos atos, né, que a administração pública promover, de repente, ali contra a sua aprovação, a sua recomendação nessa fase de investigação social, beleza? Então, assim, do início, desde o ato de inscrição até o final do CFP, na verdade, até a sua posse, como ele diz, até a sua posse, inclusive se você finalizar os cursos de formação,
E aí você está esperando lá a sua posse e de repente tem algum ato, alguma situação ali que pode realmente não condiz com o perfil do policial, né, daquilo que a instituição espera de você, aquilo inclusive pode sim reprovar você, tranquilo? Pessoal, existem muitos questionamentos acerca disso, né, da objetividade de fato da investigação social, beleza? Mas isso aí, esse tipo de discussão vão ser feitas normalmente no âmbito judicial. Até o que nós sabemos, existem alguns julgados do STF, por exemplo, existe um julgado muito famoso que muitos candidatos utilizam na justiça para reverter acerca de uma reprovação, uma não recomendação da investigação social, que é um julgado feito pelo ministro Mário Campbell Marques, né? Que é o julgado que fala da condenação criminal. Ele diz assim, ó: a mera instauração de inquérito policial de concurso público, sua eliminação da disputa sendo necessário para a configuração de antecedentes, o trânsito em julgado de eventual condenação. Então, olha só, o simples fato de você ter um inquérito policial, segundo esse julgado aqui do STJ, né, que aqui ele fala STF e STJ de jurisprudência, o candidato ele não deve ser eliminado simplesmente pelo fato de estar correndo ali ainda, né? No fato ainda de não ter transitado o julgado, não é motivo para que a banca, para que a instituição, né, que de fato, na verdade, quem faz isso é a própria instituição, tanto que está no item 15.1, a investigação social de caráter unicamente eliminatório será realizada pela instituição e visa avaliar se a conduta social e a idoneidade moral dos candidatos são compatíveis com o cargo. Então, olha só, quem faz essa análise é a própria instituição. Existe uma comissão nacional ali e que se descentraliza entre as regionais para fazer essa parte de investigação social dos candidatos. Então, todos nós, candidatos do concurso público, policial, nós somos investigados, né, através dessa ficha cadastral que nós revelamos todas as informações, e se for encontrar, de repente, alguma inconsistência, nós vamos ter que prestar contas. Inclusive, ao longo dessas fases do concurso, muitos colegas receberam e-mails para que eles justificassem algumas coisas. Olha, por que de repente tem uma data, você morou aqui, não está sendo compatível com o mesmo local que você trabalhou, ou esse carro aqui que estava no seu nome você não declarou, então você tinha que colocar tudo ali para que não viesse realmente ter alguma coisa ali que desse brechas, né, para alguma ilegalidade. Inclusive, pessoal, nós recebemos informações na época do concurso que em alguns candidatos, né, algumas localidades, inclusive, receberam ali a presença de alguns agentes, né? Nós ouvimos, teve colega que falou assim que recebeu na sua casa, quando ele não estava, foram duas pessoas falar com vizinhos e tudo mais. Eu não sei de fato se isso ocorreu, tá? Pelo menos eu não tenho conhecimento de que aconteceu comigo, por exemplo, de ter algum policial, algum agente realmente foi até minha vizinhança para conhecer algo do tipo, tá? Mas eu ouvi essa conversa sim, inclusive amigos meus falaram que teve agente que recebeu a informação que teve agente que entrou em contato com o seu chefe, tranquilo. Também, não sei se procede, mas ouvi muito também essa história de que os agentes teriam ido até o trabalho, até a vizinhança, para realmente identificar alguma coisa sobre, algum antecedente sobre o possível candidato, beleza? Eu acredito que pode ser que aconteça sim, pessoal. Afinal, a investigação social ela tem como esse propósito. Ela tem como avaliar, ela tem esse propósito de avaliar a conduta da pessoa, para saber se de fato aquela pessoa vai ter idoneidade moral, se ela tem um antecedente de fato que possa ser compatível com o cargo público, né, gente? Afinal, não tem como um policial, no nosso caso um policial rodoviário federal, ser lá um cara que, era traficante, era um cara que era infrator contumaz, que vivia na lei seca, bebia, dirigia e foi pego diversas vezes. Então, existe sim essa possibilidade de o cara ser eliminado pelo fato de ele ter essa vida pregressa aí que não seja compatível com o cargo policial, beleza? E aí entra a questão da subjetividade, né? Ou será se é muito objetivo essa fase ou não? Na verdade é uma grande caixa preta, beleza? Tudo que nós temos é o que nós vemos na internet. Inclusive nisso eu encontrei alguns blogs que falaram sobre isso, advogados que são especialistas na área. Inclusive eu vou deixar aqui alguns artigos que eu li sobre a investigação social para gravar esse vídeo para vocês. Mas antes de colocar lá para vocês lerem também, eu quero responder essa pergunta acerca do nome sujo. Se de fato o nome sujo vai te reprovar no concurso público. Num desses blogs que eu vou compartilhar com vocês, uma pessoa especialista na área, ele fala que de modo geral
um candidato que possui um nome escrito não pode ser impedido de prestar o concurso público. Inclusive, pessoal, na prática isso aconteceu com várias pessoas, né? Muitas pessoas têm um nome sujo, afinal, quando nós somos concurseiros, a princípio nós gastamos até demais, nós ficamos com o nome sujo e isso não pode realmente ser motivo para que a gente possa ser reprovado no concurso público, porque normalmente a gente vai pagar as dívidas depois de aprovado. E aí ele fala isso. Essa afirmação pode ser justificada pela Lei Federal 8.112 e ele fala dos requisitos necessários para participar do concurso. Tem lá nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, escolaridade compatível com o cargo, obrigações eleitorais em dia, obrigações de serviço militar, aptidão física e mental, experiências de títulos. Ou seja, além disso, os editais de cada certame também apresentam algumas exigências que são concernentes com a legislação, né? No caso de portador de deficiência. Ou seja, a lei, pessoal, em nenhum momento a própria lei federal aqui, ela não dispõe realmente sobre a impossibilidade de participar em concurso em caso de ter um nome sujo, beleza? Então, assim seria até mesmo desproporcional. Os tribunais entendem que é desproporcional você eliminar uma pessoa pelo fato de ela ter um nome sujo. Imagine você, tem uma dívida de R$500 e você não conseguiu pagar. Você ser eliminado num concurso como, por exemplo, a Polícia Federal, simplesmente por ter o nome sujo, né? Entendam que é algo muito desproporcional, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, pode acontecer de o cara que ele age com dolo, ele tem um nome protesto, o cara realmente é conhecido como um vigarista no mundo do comércio, ele tem aquela fama de sair comprando em lojas e nunca pagar, já com um eventual dolo, por exemplo. Há realmente ali, de repente, a possibilidade de esse cara ser investigado mais a profundo para ver se realmente não há dolo naquela questão dele? Pode também acontecer, gente, pode acontecer. Mas no geral, pessoal, eu vejo que muita gente engessa muitas coisas, fica comigo, nome sujo, será que você vai me eliminar? Aí eu peguei uma multa por radar um dia, será que você vai... Pessoal, não é assim que funciona. A investigação social, ela tem esse caráter um pouco mais objetivo do ponto de vista criminal, realmente de ver antecedentes, inclusive há margem na própria jurisprudência para que você não seja eliminado simplesmente pelo fato de ter ali uma ação que ainda esteja correndo, né? Não dá para ser algo que ainda não foi transitado e julgado, beleza? Há controvérsias acerca disso, beleza? Mas realmente é uma fase que deixa todo mundo com medo, mas que não é para você ficar assim, a não ser que você realmente não tenha esse perfil. Agora, se você é um cara que preencheu seus dados corretamente, tá? Matheus, eu peguei justa causa na empresa. Cara, pode ter certeza que isso vai ser avaliado sim. Eles vão investigar o porquê. Eu posso dizer que só o fato de você ter a justa causa vai te eliminar do concurso? Não, porque pode ser desproporcional. Pode ser que a tua justa causa seja causada por, de repente, um chefe teu que não gostava de ti e deu lá tuas contas por justa causa e até hoje você tá com essa briga na justiça. Então, não é também dessa forma. E muita gente, às vezes, fica, né, com toda aquela... Ai, meu Deus, esse negócio e tudo mais, beleza? Inclusive, ele fala sobre isso nesses blogs que eu coloquei pra você. Você tem que ter atenção, porque existe, né? Ele fala que há uma exceção, tá? Que são em alguns concursos bancários, né? Ele fala aqui que, por exemplo, o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no seu edital, ele tem alguma restrição que fala sobre isso, né? Existem alguns certames que proíbem a posse de candidatos inadimplentes, né? E como você deve imaginar, tratam-se de processos seletivos dos bancos. Então ele coloca aqui, inclusive, a justificativa, você vai ler aí através desse artigo que eu vou colocar aqui, beleza? E você vai poder entender o fato realmente da investigação social no Banco do Brasil ali, poder eliminar o candidato com o nome sujo. Mas no geral isso não vai acontecer nos concursos policiais, beleza, pessoal? Então, Matheus, quais são os critérios, quais são os aspectos realmente que podem me eliminar na investigação social? Pesquisando aqui, pessoal, eu percebi alguns pontos que a galera fala muito aqui e talvez seja um dos motivos aí para você, de repente, correr atrás, caso você esteja enquadrado em alguns desses pontos, beleza? A omissão de dados e inexatidão nas informações declaradas. Imagine que você chegou lá e omitiu alguma informação ali que de fato seja relevante, né? Uma coisa que realmente é até notória. Pô, de repente você tem uma casa, você tem 3 casas declaradas no imposto de renda e você vai lá e declara só 2. O fato de você ter omitido aquela outra casa, realmente, não, eu não vou declarar porque isso daí pode abrir uma investigação para mim, porque eu tenho tanta renda assim, e isso pode me complicar porque pode descobrir algum podre meu. Cara, pode ter certeza que isso vai te eliminar, se você omitir algum tipo de informação desse tipo. Falseamento de declaração ou omissão de registro sobre a vida pregressa. Olha o que eu falei aqui. Você, de repente, falsificar alguma declaração, isso é uma coisa muito grave, pessoal. Você vai ser um policial federal, você vai ser um policial rodoviário federal, um policial civil que seja. Então, não dá para falsificar informações.
né? Isso aí, inclusive, é crime, né? De repente você, dependendo da situação que você falsificar, você pode responder criminalmente, tranquilo? Práticas que descumprem obrigações legítimas. O que são obrigações legítimas? De repente tem a obrigação de voto, né? Então você é aquele cara que faz boca de urna, de repente você é aquele cara que compra votos para algum candidato seu, pô, isso daí são práticas que descumprem obrigações legítimas suas como eleitor, e você descumpre, por exemplo, reincidência em faltas disciplinares e na prática de transgressões, beleza? Isso aqui também principalmente relacionado para quem já é servidor público, o cara tá cheio de falta, o cara tem suspensão, o cara já tem ali advertência pra caramba dentro do órgão público dele, é um servidor que dá mau exemplo, que tem processo em andamento ali, de repente, de corrupção. Cara, pode ter certeza que isso também vai te gerar um problema dentro da fase de investigação social. Cometimento recorrente de infrações de trânsito, as quais colocam em risco a vida de outras pessoas. Olha só, você é um cara que só vive bebendo e dirigindo, né? Já sofreu acidente, já ali matou alguém no trânsito. Meu amigo, é um pouco incompatível com o cargo, por exemplo, de PRF, né? Então, vai ser analisado sim também isso aqui. Agora, pô, um dia você, um descuido, pegou uma infração ali, foi lavrado um auto para você sem cinto de segurança. Será se é proporcional você ser eliminado na investigação social simplesmente porque você pegou uma multa sem o cinto de segurança? Então é isso que é questionado muito, a proporcionalidade das coisas realmente, beleza? Mandado de prisão e prática de infrações penais. Como eu falei, a prisão em si, ela tem que estar motivada, tem que ter elementos realmente concretos ali de que você é um infrator realmente, né? Porque também não pode ser compatível o cara que é cheio de mandado de prisão, o cara tem mandado de prisão por roubo, o cara tem mandado de prisão por homicídio, latrocínio, enfim, o que seja, e aí ele vai assumir lá o cargo público dele bonitão. Ah, Matheus, mas tu acabou de falar que tem um julgado do STF lá que diz, beleza, mas isso é uma outra briga, é uma briga judicial. Administrativamente, meu irmão, Brasil, para quem tá nessas condições. Demissões por justa causa, né, segundo a legislação trabalhista, conforme eu falei, e uso de drogas ilícitas. Pô, o cara que vai combater o tráfico de drogas é o maior usuário de drogas do mundo, né? Então também tem essa questão de incompatibilidade com a função pública, beleza, pessoal? Mas assim, gente, no geral, eu vejo que muita gente fica preocupada. Ah, meu Deus, mas tem um nome sujo. Ah, eu tive uma multa. Cara, pensa da seguinte forma. Coisas simples, pessoal, não vai te eliminar da investigação social. Para você ser eliminado da investigação social é uma coisa muito pesada. Afinal, é uma comissão que vai te avaliar. Essa comissão ela descentraliza ali nas regionais. Então você é investigado por uma comissão regional que passa as informações para a comissão nacional e essa comissão nacional com certeza ela vai verificar realmente a viabilidade dessas recomendações, beleza? E aí você tem depois a chance de provar, você tem as fases de recurso que você vai poder escrever, não é simplesmente a investigação social pegou ali um carro que eu não declarei, tô eliminado. Não, você tem como realmente depois ter o recurso para você escrever, não, poxa, realmente eu não foi má fé e tal, blá, blá, blá. Escreve e dependendo da situação, eles vão avaliar ali o caráter realmente do seu recurso e não vão te eliminar, pô, né? Seria muito desproporcional eliminar uma pessoa simplesmente por causa de uma coisinha, uma coisa simples, tá? Então, isso daí sim é uma fase que deixa você preocupado, mas não é motivo para você se preocupar, sobretudo se você se considera realmente uma pessoa que tem perfil, né? Afinal, a gente tem que prezar pela honestidade, pela idoneidade das coisas. Nós, como agentes públicos, nós temos obrigação de agir dentro da legalidade, tranquilo? Até porque é até ruim para nós. Imagine se eu trabalho com um cara que é super corrupto, um cara que já entrou na polícia com aquela mente, com aquela vida pregressa toda errada e ele vai trazer essas mesmas coisas para dentro da polícia. Não dá certo, pessoal, não tem como. Então, e você realmente, inclusive, aconteceu uma coisa bem interessante um dia quando eu estava de serviço, que eu ajudei um senhor que estava com a moto sem gasolina. E a gente teve que levar ele até determinado ponto para comprar a gasolina dele. E ele chegou e falou bem assim, olha, eu quero dar 40 reais para vocês aqui, para vocês tomarem um suco, né? E aí eu falei, senhor, não precisa, nem me ofereça, senão eu vou ficar chateado com o senhor, né? Eu falei assim para ele, não me ofereça, por favor. Não, mas é só para vocês comprarem o suco. Eu digo, não aceito, porque, pessoal, muitas das vezes as pessoas até mesmo sem querer achar assim, não é nem pela questão de, eu quero dar o dinheiro pro policial, mas eu não percebi maldade nele, eu não percebi maldade no fato de ele ter me oferecido o dinheiro, mas naquele momento eu pensei, né, como que muitas das vezes as pessoas elas têm aquela interpretação de que o agente público, né, ele não tá ali para servir, mas se ele fizer esse serviço, ele tem que ser pago por fora. E não é assim, pessoal. Nós como servidores públicos, nós temos a obrigação, né, de dentro da nossa competência, é claro,
servir a população, servir o público. É por isso que nós somos pagos, é por isso que você escolhe ser concursado, fazer um concurso público, não é para receber rios de dinheiro e ficar lá, não, agora sou servidor público, não. Você está ali para agir dentro da legalidade. Então foi uma situação interessante que aconteceu ali comigo, né? Não foi realmente ali, não houve dolo ali, a gente não percebeu dolo na questão de ele querer oferecer o dinheiro pra gente e tal, não. Foi simplesmente um ato que eu percebi nele ali, um senhor de idade, até meio, não tem, às vezes, conhecimento de que aquilo, dependendo da situação, pode realmente configurar até um crime, e aí você fica assim, né, poxa, como é que muitas das vezes as pessoas não entendem realmente o fato de que servir ao público exige de você um papel realmente de prestação, de dar o seu melhor, beleza, pessoal? Então, assim, essa fase, o vídeo ficou um pouco longo, mas é muito complicado explicar esse assunto, é muito delicado, tranquilo? É uma fase realmente, assim, polêmica pra caramba, beleza? Mas que, de fato, se você não tem o que temer, se você tem uma vida, de repente, pregressa aí, que não tem esses antecedentes, essas coisas pesadas, sobretudo, você tem realmente ali uma motivação para, de fato, ser eliminado, e você também tem a opção de recorrer caso injustamente venha a ser eliminado, obviamente. Beleza, pessoal? Então o vídeo ficou um pouco longo, quero já agradecer todo mundo que ficou até o final. Espero que esse vídeo possa, de fato, ali ajudar a se acalmar, ficar mais tranquilo, porque tem muita gente que me pergunta nome sujo, multa, não sei o que. Então entendam isso, dei uma lida nesses artigos que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, que é muito bacana. Um é do Saga, né, no Saga Policial, e outro é do concurso.adv, né, .br, que tem ali, dá uma noção para você exatamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí, tá, o que você tem achado dos nossos vídeos aqui do canal Projeto Concursado, que toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Beleza, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima. Valeu!